Oi pessoal, nós somos do terceiro ano de Nutrição e Dietética da ETEC Rafael Brandão e hoje iremos falar da independência na Oceania. A Oceania, da qual é o menor continente terrestre, é localizada ao sudeste da Ásia, compreendendo um conjunto de ilhas somado à Austrália. Apesar de existirem milhares de ilhas na região, há apenas 14 estados independentes e no vídeo iremos enfatizar dois deles, a Austrália e a Nova Zelândia. A Austrália é um país continental cercado pelos oceanos Índico e Pacífico. Sua capital, Canberra, não é litorânea. O país é conhecido pela Sydney Opera House, pela Grande Barreira de Coral, pelo vasto deserto interior chamado Outback e por espécies animais únicas como cangurus e ornitorrincos. Sua área é de 7.692.000 km², sua população é de 25,69 milhões, isso de acordo com o Banco Mundial, e sua moeda é o dólar australiano. O termo independência da Austrália diz respeito ao processo político-legislativo que levou da dependência da Austrália como colônia britânica para sua autonomia como um Estado-nação. Os territórios que formariam a nação independente da Austrália já tinham população humana há pelo menos 50 mil anos. De acordo com teorias, os primeiros habitantes teriam vindo do Sudeste Asiático durante a ocorrência da última era glacial. Divididos em centenas de clãs que tinham modo de vida caçador-coletor, eles são melhor conhecidos hoje como os aborígenes. O contato mais conhecido dos aborígenes com o mundo exterior veio já quase na era contemporânea, quando o capitão James Cook foi encarregado de realizar uma expedição exploratória na região. Em 28 de abril de 1770, ocorreu o primeiro desembarque de Cook e sua tripulação na costa australiana. Pouco depois, em 22 de agosto, ocorreu a posse oficial das novas terras pela coroa britânica, nomeadas em seu conjunto como Nova Gales do Sul. De início, a nova possessão foi basicamente utilizada como uma colônia penal. Em paralelo ao domínio brutal exercido pela população nativa aborígene, os ingleses expandiram possíveis benefícios econômicos sobre Nova Gales do Sul, ao doar terras para plantio a milhares de prisioneiros que conseguiriam terminar de cumprir suas penas durante o século XIX. Eventualmente, 6 estados ficaram estabelecidos: Nova Gales do Sul, Austrália Meridional, Austrália Ocidental, Queensland, Victoria e Tasmânia, mas alguns territórios sendo o Território do Norte o maior deles. A Constituição Federal. O Ato Constitucional da Comunidade da Austrália foi aprovado em 5 de julho de 1900 e recebeu sanção real em 9 de julho do mesmo ano. Em 1º de janeiro de 1901, houve a cerimônia de proclamação da Comunidade da Austrália no Parque Centennial em Sydney. Sir Edmund Barton foi indicado como primeiro-ministro interino. A Constituição estabeleceu um sistema parlamentar bicameral contendo o Senado e a Casa dos Representantes. O escritório do governador-geral foi criado para representar o chefe de Estado, o mesmo do Reino Unido. Vendo os benefícios de uma possível união no ponto de vista da defesa militar, imigração e comércio, muitos dos estados se juntaram ao recém-inaugurado Conselho Federal de Australásia, mas a iniciativa falhou devido à falta de interesse por parte de Nova Gales e de Austrália Meridional. Em 1900, após o parlamento autorizar a devida legislação, a Rainha Victoria permitiu formalmente seu uso em 1901, permitindo que a comunidade da Austrália se autogovernasse. Apenas depois do fim da Primeira Guerra Mundial foi que a Austrália tornou-se mais atuante e autônoma. Em 1931, o parlamento britânico autorizou efetivamente o fim do uso do veto em parlamentos coloniais. Finalmente, em 1986, seria autorizado pelo parlamento britânico o Ato da Austrália, que cortou os últimos laços com a Grã-Bretanha. A independência da Nova Zelândia. A independência da Nova Zelândia é um contínuo debate acadêmico e social. Em 1840 foi assinado o Tratado de Waitangi, que declarava a soberania britânica sobre a Nova Zelândia. Sendo assim, em 1841, a Nova Zelândia se tornou uma colônia britânica e foi independente a partir daí. Mas apenas em 1853 que o Parlamento Britânico aprovou o Ato de Constituição da Nova Zelândia, concedendo aos colonos o direito de autogoverno e também, como resultado, uma melhoria da questão política na Nova Zelândia. Em 1931, o Estatuto de Westminster aprovou a criação da independência legal,
Porém, não somente a Nova Zelândia, mas também a Austrália e Terra Nova foram contrárias a esse desenvolvimento. O Estatuto não foi adotado na Nova Zelândia até 1947, que foi quando o Reino Unido se juntou à Comunidade Europeia e revogou seus acordos comerciais com a Nova Zelândia. Declaração de Independência. Em 28 de outubro de 1835, a Declaração da Independência da Nova Zelândia foi assinada pelas Tribos Unidas, que é uma confederação independente de tribos Maori do extremo norte. Este documento declarou a independência das tribos Maori, que assinaram a declaração, em nome da coroa britânica, em 25 de maio de 1836, após consideração na Declaração da Câmara dos Lordes. Após esses acontecimentos, que a Nova Zelândia foi sendo cogitada como independente a cada ano que se passava. Algumas fases durante a colonização. O Tratado de Waitangi. Como a colonização britânica foi ampliada, o governo britânico decidiu negociar um acordo formal com os líderes maoris, para que se tornassem uma colônia britânica. O Tratado de Waitangi foi assinado em 6 de fevereiro de 1840. Status de domínio. O primeiro-ministro Joseph Ward, junto à aprovação do parlamento, determinou que a Nova Zelândia deveria se tornar um domínio. Sendo assim, em 26 de setembro de 1907, o Reino Unido concedeu à Nova Zelândia o status de domínio dentro do Império Britânico. O Estatuto de Westminster. Com grandes chances de enfraquecer o Império Britânico, foi causada uma forte oposição ao Estatuto. Porém, mais tarde, houve o fracasso do projeto de lei dos membros privados para abolir a Câmara Alta, o que levou à adoção do Estatuto de Westminster em 25 de novembro de 1947, juntamente à aprovação da Lei de Adoção do Estatuto de Westminster, a qual permitiu a aprovação da Lei de Emenda da Constituição da Nova Zelândia, concedendo ao Parlamento poderes legislativos. Em 1901, a Nova Zelândia não autenticou seu compromisso com a Constituição australiana e por isso não participou da Federação da Austrália, que foi a junção de 6 colônias britânicas da Austrália Meridional que formaram uma Constituição. O primeiro-ministro da época, Joseph Ward, determinou que a Nova Zelândia deveria se tornar um domínio, que é um país que tem autoridade sobre si, porém não é reconhecido como independente. E em setembro de 1907, o Reino Unido concedeu à Nova Zelândia o status de domínio dentro do Império Britânico. A data nunca alcançou popularidade como o Dia da Independência, pois o Dia do Domínio tinha a função apenas de criar uma autonomia ilusória e maquiar o fato de que a Nova Zelândia ainda pertencia a outro país. Em 1926, a Declaração de Balfour declarou que os domínios britânicos eram iguais, o que concedeu à Nova Zelândia o controle sobre sua própria política externa e militar. A legislação que efetuou essa mudança foi o Estatuto de Westminster 1931, uma lei aprovada pelo Parlamento do Reino Unido que reconhece a independência de todos os domínios do Império Britânico. Porém, a lei só foi adotada pela Nova Zelândia cerca de 16 anos depois. E em 1939 houveram mudanças no governo, em que o país deixou de ter um alto comissário e nomeou um oficial independente para o cargo, tendo assim total autonomia sobre seu governo. Em 1919, o primeiro-ministro Bill Macy assinou o Tratado de Versalhes, pois este ofereceu adesão a qualquer estado, domínio ou colônia totalmente autônomo, o que deu a entender que a Nova Zelândia tinha um certo grau de controle sobre seus negócios, sendo eles nacionais ou estrangeiros. De acordo com o direito internacional, apenas um Estado soberano pode assinar um tratado internacional, embora a Nova Zelândia e outros domínios tenham assinado como parte de uma delegação do Império Britânico. Porém, isto fez com que a Nova Zelândia se juntasse à Liga das Nações em 10 de janeiro de 1920. E durante a Conferência Imperial de 1921, o primeiro-ministro britânico, Lloyd George, disse: em reconhecimento por seus serviços e realizações durante a guerra, os domínios britânicos foram agora totalmente aceitos na comunidade das nações de todo o mundo, pois alcançaram o Estatuto Nacional completo e encontram-se agora ao lado do Reino Unido como parceiros iguais nas dignidades e responsabilidades da comunidade britânica. A Declaração Balfour afirmava que os domínios eram comunidades autônomas dentro do Império Britânico. Elas não eram subordinadas por nenhuma outra comunidade, mesmo que elas tinham uma lealdade comum à coroa. Isso deu efeito legal pelo Estatuto de Westminster, que entrou em vigor quando um determinado domínio o adotou.
Acabou que o governo da Nova Zelândia atrasou a ratificação para fins práticos. Em 1914, a Grã-Bretanha declarou guerra às potências centrais, mas em 1939 os domínios tomaram suas próprias decisões. Em 3 de setembro de 1939, a guerra ocorreu contra a Alemanha. Em 1942, o Peter Fraser não retirou as tropas da Nova Zelândia do Oriente Médio, com base em uma avaliação dos interesses da Nova Zelândia. Em 1944, o governador-geral anunciou a intenção do governo Fraser de adotar o Estatuto de Westminster, mas houve um forte clamor por oposição porque isso iria enfraquecer o Império Britânico. No dia 25 de novembro de 1947, o primeiro-ministro Sidney Holland levou à adoção do Estatuto de Westminster. Em 1948, foi aprovada a Lei de Nacionalidade Britânica e a Cidadania da Nova Zelândia. A partir do dia 1º de janeiro de 1949, todos os neozelandeses se tornaram cidadãos. Em 1953, a Lei de Estilo e Títulos Real foi aprovada, reconhecendo formalmente a Rainha Elizabeth como Rainha do Reino Unido e da Nova Zelândia. Então foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado e já deixem o seu like.